Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor sople sobre estas vidas e neste momento. Sopla a hora sobre aqueles que se encontram caídos, desanimados, cansados, sem forças. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, meu Padre, estenda tuas mãos para levantá-los, para fortalecê-los, para despertar a fé destas pessoas, porque se elas não vivem por la fé, se elas não têm sua fé ativa, elas jamais poderão vencer os problemas, os retos, as dificuldades desta vida. Meu Deus, vem sobre tu povo agora, vem sobre todos os diezmistas, sobre aqueles que são fiéis em seus dízimos e ofrendas. Aqui eu apresento a ti, Senhor, os dízimos de tu povo que isso voto de ser dízimista, o voto de Jacob, tu povo que ha determinado a ser do Senhor, Ele único em suas vidas, seu único Deus, seu único guia. Deus, repreenda agora todo espírito devorador, repreenda toda força maligna que atua para pôr travas, para impedir o progresso de tu povo. Repreenda agora este mal, quita as travas e abra-lhes, Senhor, las ventanas de los cielos, para derramar bendição hasta que sobreabunde sobre estas vidas. Sim, porque tu palavra tem que cumprir-se. Há pessoas aqui, ó Deus, vivendo de prestado. Há pessoas aqui pedindo prestado a um vizinho, a um familiar, vivendo humilhadas, vivendo de arrimadas, porque as coisas lhe han salido mal, os negócios estão travados, não há trabalho, não há progresso, pero eles, Senhor, han cumprido com o Senhor, eles han sido fieles a ti, e o Senhor tem que manifestar-te a estas vidas. Sim, Senhor, abra-lhes agora as ventanas de los cielos para prosperar a vida do teu povo, Senhor, porque tem que haver uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não te servem. Então, meu Padre, haga esta diferença, bendize estas vidas, prospera-me, Senhor, extenda tuas mãos, Senhor, para prosperar, para bendecir a vida de tu povo, para sacar tu povo adelante, meu Padre. Ó, vem Espírito Santo, vem a hora e toque nestas vidas, cambie estas vidas, meu Padre, em nome do Senhor Jesus. Restaura, restitui-me, Padre, todo o que Satanás ha devorado, ha destruído destas vidas. Haga-me, Senhor, a restituição em la vida de tu povo, Senhor, que eles recebam muito mais, multiplicado todo o que perderam. Em nome de Jesus,
En el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mire, ustedes necessitam aprender a confiar em Deus. Desafortunadamente, há muita gente que vem na igreja, pero todavia não há uma confiança total em Deus. Não estão apoiados em la palavra de Deus, estão apoiados em suas emoções, em seus sentimentos. E por isso, quando vem um problema, uma aflição, uma dificuldade, e eu estou tocando nesta tecla, você deve dar-se conta que estou falando muito sobre este tema, porque há muita gente caindo em la fé, há muita gente desviando-se da presença de Deus e trazendo mais problemas sobre sua vida, porque não estão preparadas para as lutas, não estão preparadas para as adversidades desta vida. Muita gente equivocadamente pensa que a vida cristiana é um mar de rosas, é uma bendição, é verdade, mas também tem espinos, há lutas, não é fácil. Por quê? Porque nossa luta é espiritual. Satanás é o príncipe deste mundo e ele não quer que a pessoa seja salva. Satanás não quer que você seja salvo. Ele não quer que você viva contente, feliz. Ele não quer que você esteja bem. E ele conhece nossas debilidades. Não podemos olvidar-nos que um dia, todos nós outros, um dia estivemos em las garras do diabo. Quantos de vocês que chegaram aqui um dia perdidos por los vícios, perdidos en el alcoolismo, en la drogadicção, enfermos, com problemas sentimentais, com problemas em la família, problemas econômicos, toda classe de problemas, causado por Satanás. E ele vai atacar sempre, mientras vivamos, vamos a ter que lutar. Los enemigos vendrão, pero que é lo que disse a palavra de Deus, que los enemigos vendrão por um caminho, pero por 7 caminhos huirão de delante de ti. Amém? Então, o mal vem, Satanás vem com seus demônios, pero se você está fortalecido em Deus, fortalecido em las promessas de Deus, em la palavra de Deus, você não se vai deixar influenciar por los sentimentos, por las emoções. Aunque você tenha dificuldades, aunque você sofra alguma perda, tenha algum problema sério, você não se vai deixar abatir. Você vai fortalecer-se em Deus, vai reaccionar e vai vencer os problemas. Amém? A Bíblia nos conta que Davi, que era ungido de Deus, sim ou não? Davi era ungido de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. No livro de Samuel, no capítulo 30 de Samuel, diz que quando Davi e seus homens vieram a Siclag, ao terceiro dia, los de Amaleque haviam invadido o Negev e a Siclag, e haviam assolado a Siclag e lhe haviam prendido fogo. Preste atenção. E se haviam levado cautivas
a las mujeres e a todos os que estavam ali, desde o menor hasta o maior, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían levado a seguir su camino. Entonces vinieron los enemigos e, digamos assim, sequestraram las mujeres, los hijos de Davi e de los demais soldados, e los levaram, e prenderam fogo em la ciudad. A Bíblia diz que vindo, pois, Davi com os suyos a la ciudad, e aqui que estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e hijas haviam sido levados cautivos. Entonces Davi e a gente que com ele estava alçaram sua voz e choraram, hasta que lhes faltaram as forças para chorar. Mire uma coisa, a situação que eles estavam enfrentando era uma situação terrível, porque levaram suas mulheres e seus filhos, queimaram a cidade, queimaram todo o que tinham. Quando eles viram aquele quadro, eles choraram profundamente, hasta não terem mais forças. Pero eles não se quedaram chorando. Choraram, sin embargo, Davi se fortaleceu em Deus. Ele buscou a Deus delante de aquela situação complicada, difícil. Que é o que Davi isso? Ele tirou a toalha. Ele disse: já não vou servir mais a Deus, já não vou buscar mais a Deus. Por que aconteceu isso? Pero vivíamos tão contentes, tão bem, tão felizes. Caramba! E por que sucedeu isso? Mano, nós outros estamos no mundo. E Satanás atua para destruir. E os problemas vêm. Pero cabe a nós outros atuar na fé, para que podamos vencer os problemas, para que podamos vencer o mal. Amém? Você não pode deixar-se dominar por los sentimentos, por las emoções. Quantas são as pessoas que, porque tiveram um fracasso sentimental, por exemplo, não foram felizes en el amor, el novio le dejó, então a pessoa entrou em depressão, caiu em depressão, já não come, já não se cuida, não tem forças para arreglar-se, para banhar-se, porque o novio se foi abandonada por uma pessoa que amava tanto. Primeiro você tem que pensar no seguinte: você tem que usar a inteligência, tem que ser forte. Bueno, se esta pessoa se foi, é porque não era para mim, é porque Deus tem algo melhor para mim. Amém? Em vez de você dar lugar ao sentimento, à emoção, você tem que usar a fé. Você tem que pensar positivamente, ser positivo e não negativo. Amém? Normalmente a pessoa pensa assim: meu noivo me deixou, minha pareja me deixou, a hora e a hora. Deus não cuidou de mim, Deus não me ajudou, Deus não me protegeu, e ela começa a echar a culpa em Deus. Não, você não tem que echar nunca a culpa em Deus, porque se algo malo sucedeu, é porque o mal se levantou em sua contra, e cabe a você resistir ao diabo usando a fé, usando a palavra de Deus, apoiado em las promessas de Deus. Porque através da fé, você pode revertir toda e qualquer situação. Amém? Através da fé, você pode conquistar todo.
Davi, e naquele momento, se sentiu muito angustiado, sofreu, chorou muito por la situação, pero imediatamente ele reaccionou. Epa, que é isso? Não vou quedar chorando aqui não. Eu vou buscar a Deus e Deus vai dar a direção, Deus vai dar a vitória. Amém? Ele buscou refúgio no Senhor. Diz na Bíblia que Davi consultou a Deus e se fortaleceu em Deus. Amém? Aqui, ele, versículo 6, disse assim, que Davi se angustiou muito, porque o povo hablava hasta de apedreá-lo, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em seu Deus. Amém? O que significa isso? Fortalecer-se em Deus é a pessoa fortalecer-se em las promessas de Deus. É a pessoa apoiar-se em lo que disse a palavra de Deus. Você não pode apoiar-se em las coisas que seus olhos veem. Você não pode escutar a voz do coração, a voz da emoção. Você tem que escutar a voz da fé. Amém? A palavra de Deus disse: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Amém? Em Cristo nós outros podemos tudo. Amém? Compreende você? Jesus disse: ao que crê, todo lhe é possível. Amém? E é nesta fé que você tem que viver, seguro que você pode vencer os problemas, seguro que você pode revertir a situação, está fortalecido na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado por el diabo, porque também Jesus foi tentado, ele havia ajunado 40 dias e 40 noites, tinha hambre, por suposto. Ele foi tentado por el diabo, e vindo Satanás, ele disse: se eres filho de Deus, di que as pedras se convertam em pão. Por suposto que Jesus era filho de Deus, pero Jesus havia venido com uma missão. Ele não podia usar a autoridade espiritual em seu próprio benefício. Ele não podia converter aquelas pedras em pães, porque se lo hiciera, ele estaria falhando, ele estaria pecando. Essa é a verdade. Porque se Jesus converter as pedras em pães, ele estaria escutando a voz de quem? A voz do diabo. Não foi o diabo que disse para que ele converter as pedras em pães? Sim ou não? Então ele estaria obedecendo a voz do diabo. E nós outros somos servos de quem? Não. Nós outros somos servos de quem obedecemos. Compreende você? Você é servo de Deus se você obedece a voz de Deus, se você sigue a voz de Deus, siga a palavra de Deus. E você será servo do diabo se você sigue a voz do diabo, se você obedece a palavra do diabo. E o que o diabo quer é que você desanime, é que você decaiga, que você entre em depressão, que você se encerre em sua recâmara, que você vuelva a tomar, vuelva a emborrachar-se, vuelva a drogar-se, que você vuelva a la vida que você tinha antes. É isso que ele quer, volver a ter domínio sobre a sua vida. E desafortunadamente, muitas pessoas que não guardaram a fé, não superam ouvir a voz de Deus, não superam tomar atitudes de fé apoiadas na palavra de Deus, acabaram volvendo a lo mesmo.
volvendo a lo mesmo. Como era a sua vida antes que usted viniera a la igreja? Como era a sua vida? Como era? Mal, verdade? Sim ou não? Mal. Como estava você? Depressivo, em los vícios, enfermo, sim ou não? Desanimado, não tinha ânimo para nada, vivendo no pecado, no erro, na prostituição. Você quer volver a esta vida? Por suposto que não, verdade? Então, você tem que guardar sua fé. Como que você vai guardar sua fé? Como que você vai proteger sua fé? Fortalecendo-se em la palavra de Deus. Amém? Jesus resistiu ao diabo usando o quê? Usando o quê? La espada, não foi? Não foi la espada? Sim ou não? Sim, foi a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e disse: escrito está, no solo de pão viverá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Amém? Isso é muito importante. Muito importante. Você tem que entender esta palavra. Aqui, nestas poucas palavras, Jesus disse todo. El hombre não pode viver solo de pão. El hombre vive de la palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o que nos fortalece. A palavra de Deus é o que nos dá vida. Pode faltar-nos todo, pero se estamos fortalecidos em la palavra de Deus, lo conquistaremos todo. Venceremos. Amém? É isso. Você necessita compreender isso. Se você se fortalece na palavra de Deus, se você medita em la palavra de Deus, de dia, de noite, você vai ter vida. Você será como um árvore plantado junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo. Amém? Como disse o Salmo número 1, não? Se acorda você do Salmo número 1? Não se acorda? Eu vou ler aqui para você. O Salmo número 1 disse assim: bem-aventurado, feliz, el varão que não anduvo em conselho de malos. É decir, não se deixou influenciar por palavras negativas, palavras malas, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em silla de escarnecedores se assentado, sino que em la lei del Senhor está sua delícia, su prazer está em la lei de Deus, em la palavra de Deus. Amém? E em sua lei, em sua palavra, medita de dia e de noite. Amém? Por que meditar de dia e de noite? Para que você esteja forte, para que você esteja fortalecido, para que você esteja listo para a batalha, para a guerra, para o que venga. Amém? Não pensem ustedes que solamente ustedes passam por lutas, solamente ustedes passam por problemas. Não, nós outros passamos também. Somos de carne e osso também. Somos iguais a ustedes. Também temos lutas. Pero as lutas não nos abatem, não nos derrumbam. Amém? Não entramos em depressão, não nos quedamos
postrados, chorando, lamentando. Não, porque nós outros nos refugiamos em Deus, meditamos na palavra de Deus, de dia e de noite, nos fortalecemos. Então, nosso espírito está forte. Amém? A carne pode ser débil, pero o espírito está forte. E o mal não pode prevalecer sobre nossas vidas. Amém? Aqui, o salmista sigue dizendo, ele disse que bem-aventurado o varão que não anduvo em conselho de malos, não? Sino que em la lei do Senhor está sua delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e sua hoja não cai, e todo lo que hace prosperará. Amém? Todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted haga vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Seja ele no aspecto familiar, físico, econômico, lo que seja. Se você está apoiado em Deus, apoiado na palavra de Deus, você vai cambiar o rumo de sua vida. Você pode neste momento estar como Davi e seus companheiros estavam, angustiado, afligido, deprimido. Eu não sei qual é o problema que você está passando, pero este problema não é nada comparado à grandeza de Deus, comparado ao poder de Deus. E Ele dará forças para vencer, Ele dará condições para vencer. Amém? Diz a Bíblia que Davi, ele consultou ao Senhor. Amém? Consultou ao Senhor dizendo: perseguirei a estes merodeadores, los poderei alcançar? E o Senhor lhe disse: sigue-los, porque certamente los alcançarás, e de certo librarás a los cautivos. Amém? Davi consultou a Deus. Amém? E é o que teremos que fazer. Em los momentos difíceis, em los momentos malos, você tem que consultar a Deus. Como consultar a Deus? E tirar as cartas? É assim que consulta a Deus? Não, você vai consultar aqui, mire, em la palavra de Deus. Amém? Aqui você vai consultar a Deus. Aqui você encontra a orientação de Deus para a sua vida. A Bíblia é nosso manual de vida. Amém? E aqui você vai encontrar a guiança para a sua vida. Deus vai falar com você através de sua palavra. Por isso é importante você ler a Bíblia, você meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Amém? Porque é isso que nos fortalece, sabia? Você sabia disso? É isso que nos dá forças em los momentos difíceis. É isso refugiar-se na palavra de Deus. É o que eu hago. Eu estou dizendo para você o que eu procuro ser. Me compreende? Eu estou dando para você o mapa do tesouro, o caminho para que você possa vencer. Amém? Porque não vamos fazer nenhuma mágica para cambiar sua vida, não. Você vai cambiar sua vida através de sua fé em las promessas de Deus. Amém? Me explico, sim ou não? Se você medita em la palavra de Deus, se aferra a Deus, você será forte, você não será débil,
Você não será influenciado por nada e nadie. Amém? Você será uma pessoa independente em sua fé. Em outras palavras, você terá luz própria. Amém? Isso é muito importante. Preste atenção. Você terá luz própria. É isso o que a gente necessita. Ter luz própria. E as tinieblas não podem prevalecer sobre sua vida, porque você tem luz própria. Amém? A luz do Espírito Santo está sobre você, está com você. Amém? Davi, apoiado na palavra de Deus, seguiu adelante e foi para lutar contra os inimigos. Amém? E disse que ele tinha 600 homens, pero destes 600, 200 se cansaram e se quedaram postrados, cansados. E não podemos cansar-nos, não podemos cansar-nos jamais. Amém? Você não pode estar cansado. Se você busca a Deus, Ele vai renovar suas forças a cada dia. Amém? E Davi, com os 400 homens, ele foi e encontrou os inimigos desparramados sobre toda aquela terra, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande botim que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi los hirió desde aquela manhã hasta a tarde do dia seguinte. Imagina você que a peleia foi forte. Desde a manhã hasta a tarde do dia seguinte, Davi peleou e acabou com os inimigos. Amém? Diz a Bíblia que não escapou de eles ninguno, senão 400 jovens que montaram sobre os camelos e huyeram. E livrou Davi a todo o que os amalecitas haviam tomado. E asimismo libertou Davi a suas 2 mulheres. E não lhes faltou coisa alguma, chica ni grande, assim de hijos como de hijas del roubo, e de todas as coisas que eles haviam tomado, todo lo recuperou Davi. Amém? Davi recuperou todo, não faltou nada que não houvesse recuperado. E tomou também Davi todas as ovelhas e o ganado maior, e trazendo-lo todo delante desciam. Este é o botim de Davi. É decir, ele aún quedou com todo o botim, com toda a riqueza que os amalecidas haviam tomado de los filisteus e de los de Judá. Amém? Amém? Agora imagine você se Davi houvera quedado chorando, postrado, desanimado, deprimido, em sua recâmara, encerrado, com as luzes apagadas. Hoje eu não quero ver nada, eu não quero ver nada. Minhas mulheres se foram, meus filhos se foram. Houvera recuperado o que havia perdido? Houvera recuperado? Houvera vencido? Não houvera conquistado nada. Lá a situação estaria pior. Então, você não pode jamais estar postrado lamentando-se, mirando hacia atrás. Era tão bueno quando
meu hijo estava comigo, agora já não está mais, está em las drogas, perdido. Era tão bueno quando minha pareja estava comigo, vivíamos tão bem, agora ela se foi e você queda vivendo do passado. Não. Fé é você mirar hacia adelante. Aprenda isso. Mirar hacia adelante. Amém? Você não pode retroceder. A Bíblia diz que o justo por la fé vivirá. Amém? Isso significa dizer o seguinte: o justo tendrá vida por la fé. Lo que nos dá vida, lo que nos dá fortaleza é la fé. Se você tem fé, você pode tudo. Se você tem fé, você pode curar-se de sua enfermidade. Deus pode dar-lhe uma sobrevida. Amém. Se você tem fé, você pode levantar-se e prosperar, progressar, conquistar seu próprio negócio. Não haverá nada que você não pode conquistar. Agora, se você não tem fé, se você não crê, se você se rinde delante da situação, se rinde delante das circunstâncias, das dificuldades, que é o que você vai conquistar. Me explico? Será que está claro isso? Se você se queda mirando para o tamanho do problema, chorando, lamentando-se, você não vai chegar a nenhuma parte. Você tem que lutar. Deus já nos ha dado muitas conquistas, muitas vitórias. Amém? A Igreja Universal, ela é uma igreja muito envidiada, muito envidiada. Nós todos estamos sempre sendo atacados, perseguidos, sabe? Nos atacam de todas as maneiras. A igreja é injusticiada, mas seguimos adelante. Seguimos adelante. Por la fé, porque confiamos, porque nos aferramos a Deus. Não miramos para os obstáculos, não miramos para as travas, não miramos para os ataques do inimigo, porque é isso o que o diabo quer, que nós quedemos mirando para as circunstâncias, mirando para os ataques dos inimigos. Não. Nós outros já hemos conquistado muito, graças a Deus. Hoje nós só teremos 160 igrejas em toda a República Mexicana. Amém? 160 igrejas. E isso, por suposto, genera muita envidia. As igrejas estão sempre llenas, com muita gente. E muita gente, desafortunadamente, nos vê como se fôramos uma competência. Quando nós estamos aqui para ser competência a nadie, estamos aqui para ajudar as pessoas, estamos para predicar a palavra, para ensinar a verdade, para ajudar. É o que queremos, ajudar as pessoas. Não estamos fazendo competência a nada. Estamos trabalhando, sacrificando, dando o melhor para ajudar as pessoas, para que as pessoas conozcam a este Deus vivo. Amém? Pero, desafortunadamente é assim. Jesus, ele também foi perseguido, não é verdade? Sim ou não? Foi perseguido, foi injusticiado, foi clavado na cruz. Sim ou não? E qual foi o mal que ele cometeu? Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Nenhum, não? Só isso ele bem, não é verdade? Procurou, abriu a verdade. O problema é que às vezes a verdade molesta. Quando se abre a verdade, quando a pessoa é direta e abre a verdade, muitos daqueles que estão na mentira e no engano se molestam. Essa é a verdade. É assim. Todo
Todo nós outros hemos conquistado com luta. Nada ha sido fácil para nós outros, nada. Todo com luta. Pero graças a Deus, muitas han sido as vitórias que Deus nos ha dado. Amém? E vamos por mais. Vamos por mais. Porque nós outros vamos arrancar as pessoas de las garras do diabo. Amém? Nós outros não estamos lutando, trabalhando para salvar a quem está salvo. No nosso trabalho não é para crentes. Nosso trabalho não é para aqueles que já estão salvos. Nosso trabalho é para salvar, buscar a ovelha perdida, aquele que está perdido em los vícios, sofrendo com a vida destruída. E vamos a seguir adelante em nome de Jesus. E não haverá nada e nadie que pode impedir-nos, porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Amém? Compreende você? Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem poderá prevalecer? Não. O mal não pode prevalecer. A luta pode ser grande, muito grande, pero a vitória é certa. Amém? E esta tem que ser sua fé também. Sua luta pode ser grande. Você pode ter muitas lutas, pero Deus lhe dará a vitória. Amém? O importante é que você esteja sempre apoiado em la palavra de Deus. Pratique, ponga por obra a palavra de Deus e você vencerá. Amém? Por exemplo, se você quer prosperar, a Bíblia habla que para que a pessoa prospere, para que Deus lhe abra as ventanas de los céus e derrame bendição hasta que sobreabunde, que é o que a pessoa tem que fazer? O dízimo não é uma invenção da igreja, é bíblico. Você pode ver na Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículo 10 em adelante, habla sobre o dízimo, dízimos e ofrendas. Quando a pessoa é fiel em seus dízimos e ofrendas, segundo diz a Bíblia, Deus lhe abre as ventanas de los céus, derrama bendição hasta que sobreabunde, repreende ao espírito devorador, aquele espírito maligno que atua na economia. Amém? Então, verifique você que todo é uma questão de fidelidade à palavra de Deus. Se você la pôr por obra, você estará edificando sua casa sobre la roca. E las lluvias, las tempestades, os problemas podem vir, podem golpear sua casa, pero ela não se moverá, porque estará firme em la roca. Amém? Compreende, Sino? Está claro? Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que está angustiado, você que está passando por um mau momento, um momento difícil, quizás seu novio lhe deixou, sua pareja lhe deixou, você sofre um dolor em sua alma, um dolor sentimental. Quizás você é uma pessoa que tem uma enfermidade grave, ou a economia está por el piso, a economia se está desmoronando, quizás não tenha trabalho, está desempregado, e você se sente desanimado, sem forças. Pero você quer nesta manhã renovar seus votos com Deus, renovar sua fé. Amém? Entregar-se, rendir-se a Ele de todo o seu coração, porque você não quer retroceder jamais. Ele justo vive por la fé. Se retroceder, não agradará a minha alma. Se você retrocede, você não agrada a Deus.
e você não quer retroceder. Você quer buscar forças em Deus. E se você está nessa situação, venha aqui adelante que vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Você que reconhece que necessita forças para lutar, para enfrentar os problemas, as dificuldades da vida. Isso, acerque-se aqui, venha aqui, ponga a mão em seu coração. Aqui estão estas pessoas que escutaram tua palavra e estão tomando a decisão mais inteligente, a decisão certa de entregar-se, de rendir-se a tus pés. Há pessoas aqui, meu Padre, que tiveram pérdidas, tiveram fracassos em la vida econômica, tiveram fracassos em la vida sentimental, quizás foram abandonadas por sua pareja, por seu novio ou sua novia. Pessoas que perderam seu trabalho e elas se encontram em uma situação limite, em uma situação difícil. Ela não encontra forças para lutar. Quando ela está em la igreja, ela se sente bem, ela se sente fortalecida. Pero quando ela está em sua casa, ela se deprime, decai, passa o dia chorando, passa as noites chorando. Os sábados para ela são terríveis, quizás o pior dia, porque é quando lhe vem uma grande soledade. Ela sente uma grande soledade, vazio, porque não tem a nada. Meu Deus, há pessoas que se enfermaram, que estão mal de saúde, e elas necessitam de tua força, necessitam de tu socorro. Elas buscam refúgio no Senhor. Elas agem como Davi. Elas não vão quedar-se postradas, chorando, lamentando, Senhor. Elas buscam tu presença agora, buscam tu refúgio, ó Deus, porque elas sabem que em ti está a saída, em ti está a solução para seu problema. Meu Deus e meu Padre, vem sobre tu povo agora, vem sobre estas vidas, a envolvê-las com tu presença, a envolvê-las com tu Espírito, Senhor. Vem com tu Espírito Santo sobre elas, ó Deus. Receba agora o Espírito de Deus. Receba agora o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo. Ele perdona seus pecados, Ele lava, Ele limpa, Ele purifica. Seja bautizado agora, hable com Deus e entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida agora, porque o Espírito Santo descende sobre a sua vida. O Espírito Santo entra em sua vida
para ser morada permanente. Receba-lo agora, ó Espírito Santo, meu Senhor. Vem sobre tu povo que se entrega de todo o coração. Eles se entregam, meu Deus, eles se rendem ao Senhor. Vem, Espírito Santo, eles dependem de Ti, Senhor. Entra a hora e nestas vidas. Entra-me, Senhor, como Tu has entrado na casa de Zaqueu. Entre nestas casas também. Entre na vida de Tu povo e llena de Tu presença. Llena a hora, llena com Tu Espírito, meu Senhor. E no nome de Jesus, receba a hora a fortaleza de Deus. Receba a hora o poder de Deus. Deus cambia seu coração a hora. Deus cambia seus pensamentos. Ele lava, Ele limpa, Ele purifica. Ele hace de você um novo homem, uma nova mulher. As coisas viejas se passaram. Olvide-se a hora do passado e mire hacia adelante. Oh, pida aquele Espírito Santo gene sua vida. Pida que Ele gene sua vida a hora. Ele gera sua vida a hora. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Te adoramos, te alabamos, ó Santo de Israel. Aleluia. Espírito, llena hoy mi vida, lléname con tu poder, pues de ti yo quiero ser. Espírito, llena mi ser. Espírito, llena minha vida. Espírito, llena minha vida. Llena-me com tu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, llena-me ser. Mis manos hoy las quero levantar e em tu presença adorarte. Oh, mi corazón yo quiero derramar delante de tu altar, delante de tu altar. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.